Vivemos em uma era de conflito fabricado, uma guerra fria cultural travada não em trincheiras de lama, mas nos campos de batalha digitais de nossos feeds de notícias. E em nenhum lugar essa guerra é mais visível, mais visceral e mais tóxica do que na chamada Guerra dos Sexos. De um lado, temos a caricatura do feminismo moderno, reduzido em nossos algoritmos a slogans como o futuro é feminino e há uma hostilidade generalizada contra os homens. Do outro, uma reação igualmente caricata. Uma masculinidade reativa que se entrincheira em uma defesa agressiva de papéis tradicionais e em um desprezo por qualquer crítica. O resultado é um espetáculo de ódio mútuo, um ciclo de provocações e ressentimentos que nos faz acreditar que homens e mulheres estão em um estado de conflito perpétuo e irreconciliável. Mas e se essa guerra, na escala em que a percebemos, for uma ilusão? E se estivermos sendo manipulados por plataformas projetadas para lucrar com a nossa divisão? Este vídeo é uma análise de como o campo de batalha digital distorceu o debate sobre gênero, amplificando as vozes mais radicais e nos aprisionando em uma câmara de eco onde a cooperação e o entendimento parecem impossíveis. A verdade inconveniente sobre as redes sociais é que elas não são um espelho da realidade, são um espelho de aumento para o extremo. O algoritmo não tem ideologia, ele tem um único objetivo: maximizar o engajamento. E nada gera mais engajamento do que a indignação. Um post equilibrado, que reconhece as nuances e busca o meio termo, morre no feed. É chato. Mas um post que declara todos os homens são lixo, ou que ridiculariza uma feminista com raiva, esse post explode. Ele gera cliques, comentários furiosos, compartilhamentos de ódio. Cada interação, seja de concordância ou de repulsa, é um sinal para o algoritmo de que aquele conteúdo é relevante. E assim, ele o empurra para mais e mais pessoas, criando a falsa impressão de que aquela visão errada é a norma. Nós não estamos vendo uma representação fiel do que a maioria dos homens e mulheres pensa, estamos vendo uma seleção curada do que há de mais chocante e divisivo, porque é isso que mantém nossos olhos colados na tela. Pense na infame pergunta que circula online. Você preferiria estar sozinho na floresta com um homem ou com um urso? A discussão que se segue é um exemplo perfeito desse mecanismo. Para muitas mulheres, a resposta urso não é uma análise estatística literal, mas uma expressão metafórica de uma ansiedade real e generalizada sobre a segurança em torno de homens desconhecidos, uma ansiedade alimentada por experiências pessoais ou pelas histórias que ouvem. Para muitos homens, a mesma resposta é vista como um insulto absurdo e uma condenação injusta de todo o seu gênero, uma prova de que o feminismo moderno os demonizou a ponto da irracionalidade. Ambas as reações são emocionalmente válidas dentro de seus próprios contextos. Mas o algoritmo não está interessado em promover a empatia para que um lado entenda o outro. Ele está interessado em jogar gasolina no fogo. Ele amplifica os vídeos de mulheres que respondem urso com desprezo e os vídeos de homens que reagem com fúria, garantindo que nenhum dos lados veja a humanidade ou a lógica por trás da posição do outro. O resultado é que ambos os grupos saem da interação mais entrincheirados em suas posições, mais convencidos de que o outro lado é louco e hostil. O perigo dessa dinâmica é que a ilusão, quando repetido o suficiente, começa a moldar a realidade. Um jovem que é constantemente bombardeado com conteúdo que retrata as mulheres como hostis, irracionais e cheias de ódio por homens, começará a interagir com as mulheres na vida real com uma guarda levantada, com desconfiança e ressentimento. Uma jovem que consome apenas conteúdo que retrata os homens como predadores em potencial começará a ver cada interação com um homem desconhecido através de uma lente de medo e suspeita. As plataformas digitais não estão apenas refletindo um conflito, elas estão ativamente o construindo, fornecendo as narrativas e os estereótipos que as pessoas então levam para suas interações offline. Estamos sendo treinados para ver uns aos outros como inimigos, não porque sejamos naturalmente inimigos, mas porque a inimizade é boa para os negócios. A primeira etapa para escapar dessa prisão é reconhecê-la pelo que ela é, um campo de batalha artificial projetado para nos manter lutando. Enquanto os verdadeiros vencedores são as plataformas que vendem os ingressos para o espetáculo. Para além da manipulação algorítmica, existe uma degradação real dos ideais em ambos os lados do espectro. O feminismo, em suas origens, era um movimento lutando por direitos fundamentais como o sufrágio.
a igualdade jurídica e a oportunidade econômica. Era sobre garantir que as mulheres fossem vistas como seres humanos plenos, com a mesma dignidade e os mesmos direitos que os homens. No entanto, uma facção radical desse movimento, amplificada pelas redes sociais, parece ter abandonado a busca pela igualdade em favor de uma busca pela superioridade ou pela vingança. Quando slogans como "o futuro é feminino" ou piadas como "homens são lixo" se tornam comuns, a linha entre a luta por direitos e a propagação do ódio se torna perigosamente tênue. Imagine a reação se esses slogans fossem invertidos. Um movimento que se autodenominasse masculinista e usasse o slogan "o futuro é masculino" seria, com razão, rotulado como tóxico e opressor. A aplicação de um padrão duplo não valida o discurso de ódio, apenas expõe a hipocrisia. Essa vertente radical do feminismo parece operar a partir de uma premissa de ressentimento coletivo, onde os pecados de alguns homens, ou mesmo os pecados de homens do passado, são projetados sobre todos os homens do presente. A masculinidade em si, não apenas suas manifestações tóxicas, é frequentemente tratada como um problema a ser desconstruído ou curado. Traços tradicionalmente masculinos como a estoicidade, a competitividade e o desejo de proteger e prover, que em contextos saudáveis são virtudes, são frequentemente rotulados como masculinidade tóxica. Um homem que abre uma porta para uma mulher não está sendo cavalheiro. Ele está perpetuando a ideia de que ela é fraca. Um homem que expressa o desejo de ser o principal provedor de sua família não está demonstrando responsabilidade. Ele está reforçando o patriarcado. Essa crítica incessante, e muitas vezes contraditória, cria um ambiente de confusão e paralisia para os homens. Eles são criticados por serem muito agressivos, mas também por serem muito passivos. São ridicularizados por não mostrarem emoções, mas quando o fazem, correm o risco de serem vistos como fracos ou instáveis. Em resposta a essa pressão, surge o espelho reativo, uma forma de masculinidade tóxica que é, em grande parte, uma reação defensiva, sentindo-se atacados e incompreendidos. Muitos homens recuam para uma versão exagerada e performática da masculinidade. Se o feminismo radical os acusa de serem opressores, eles abraçam essa identidade com um orgulho desafiador. Eles ridicularizam a vulnerabilidade emocional, exaltam a dominação e o estoicismo como as únicas virtudes masculinas e veem as mulheres não como parceiras, mas como adversárias em um jogo de poder. Este campo também tem seus próprios slogans e ideologias, muitas vezes focados em estratégias de sedução que tratam as interações como uma batalha a ser vencida, e não como uma conexão a ser construída. O problema é que essa masculinidade reativa, ao tentar combater a caricatura do feminismo radical, acaba se tornando a própria caricatura que as feministas radicais acusam todos os homens de ser. O resultado é um ciclo vicioso de degradação. O feminismo radical ataca a masculinidade, o que leva homens a adotarem uma postura de masculinidade reativa e tóxica, o que por sua vez prova para as feministas radicais que sua visão negativa dos homens estava correta, alimentando mais ataques. Ambos os lados se tornam espelhos distorcidos um do outro, cada um se definindo em oposição ao outro, em vez de buscar um ideal positivo e independente. Ambos perdem de vista a verdade fundamental, que a masculinidade saudável e a feminilidade saudável não são inimigas, mas forças complementares. A masculinidade virtuosa não oprime a feminilidade, ela protege e a honra, e a feminilidade virtuosa não despreza a masculinidade, ela a inspira e a enobrece. O caminho para fora desse ciclo não é vencer a guerra, mas se recusar a lutar nos termos em que ela é apresentada. Estamos no meio de um campo minado ideológico, onde as versões mais extremas de cada lado dominam a conversa. Se esta análise está te ajudando a ver além das caricaturas e a entender a dinâmica tóxica em jogo, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade de pensadores independentes. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso de buscar a verdade, em vez de apenas escolher um lado na guerra. E para que essa reflexão se torne mais pessoal, quero te convidar a uma autoanálise. Pense na sua própria timeline e nas suas interações. Nos comentários, compartilhe qual caricatura você vê com mais frequência. A do feminismo radical que odeia homens ou a da masculinidade tóxica que despreza mulheres?
Vamos usar os comentários para mapear como o algoritmo está moldando nossas percepções e entender qual lado do campo de batalha está sendo mais promovido para nós. Se o problema é uma guerra fabricada em um campo de batalha digital, a solução não pode ser encontrada dentro desse mesmo campo de batalha. Tentar debater ou vencer o outro lado nos comentários do Instagram ou do TikTok é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Você está apenas fornecendo mais engajamento para o algoritmo, fortalecendo a polarização e aprofundando seu próprio aprisionamento na câmara de eco. A verdadeira rebelião, o único ato de resistência que realmente importa, é um ato de retirada estratégica. É a decisão consciente de passar menos tempo no mundo simulado das ideologias online e mais tempo no mundo real das interações humanas. A cura para a desconfiança generalizada que o algoritmo nos ensina é a experiência direta e pessoal com a decência da maioria das pessoas. A verdade é que, fora da internet, o mundo não é tão hostil quanto parece. A grande maioria das mulheres não odeia homens. A grande maioria dos homens não são predadores. Na vida real, as pessoas são complexas, cheias de nuances e, na maior parte do tempo, apenas tentando viver suas vidas da melhor maneira possível. O homem que segura a porta no supermercado não está tentando perpetuar o patriarcado, ele está apenas sendo educado. A mulher que expressa uma opinião forte no trabalho não está tentando castrar seus colegas. Ela está apenas sendo competente. A paranoia e a hostilidade que sentimos online raramente sobrevivem ao contato com a realidade. Ao fazer um esforço consciente para se engajar com pessoas reais em sua comunidade no trabalho, na academia, em grupos de hub. Na igreja, você começa a substituir os avatares ideológicos que o algoritmo te mostra por seres humanos de carne e osso, e essa experiência é o antídoto mais poderoso para o veneno da polarização. Isso exige também uma curadoria ladaca do seu consumo de informações. Você precisa se tornar o guarda implacável do portão da sua própria mente. Deixe de seguir as contas que prosperam na indignação e no conflito. Bloqueie os influenciadores que constroem sua marca em cima do ódio ao gênero oposto. Use as ferramentas de não me interessa ou não recomendar este canal de forma agressiva. Você precisa treinar o algoritmo para entender que você não é um consumidor de raiva. Em vez disso, busque ativamente por vozes que promovam a nuance, o entendimento e a cooperação. Busque por pensadores que celebrem a masculinidade virtuosa e a feminilidade virtuosa como forças complementares. Leia livros em vez de rolar feeds. Ouça podcasts de longa duração que permitem uma exploração profunda dos tópicos, em vez de clipes de 1 minuto projetados para chocar. Assumir o controle do seu dieta informacional é tão importante quanto assumir o controle da sua dieta alimentar. No final das contas, a solução para a guerra dos sexos digital é se recusar a ser um soldado. É entender que os verdadeiros inimigos não são os homens ou as mulheres, mas as forças, sejam elas algorítmicas, comerciais ou ideológicas, que lucram com a nossa divisão. O caminho para frente não é através de mais debates online, mas através da construção de uma vida offline tão rica, tão cheia de relacionamentos reais, de propósito e de interações humanas significativas. Que o espetáculo de ódio na tela se torne o que ele realmente é, um ruído de fundo irrelevante e patético. É sobre construir famílias fortes, comunidades unidas e, acima de tudo, um caráter individual sólido, baseado em virtudes atemporais, e não nas ideologias passageiras da nossa era digital. Ao fazer isso, você não apenas encontra a paz para si mesmo, mas se torna parte da solução. Uma pequena ilha de sanidade em um oceano de loucura fabricada. Chegamos ao fim da nossa análise sobre a guerra dos sexos digital. Se esta mensagem te inspirou a se retirar do campo de batalha e a buscar uma realidade mais autêntica e humana, então eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso de ser um construtor no mundo real e não apenas um guerreiro no mundo digital. E para selar essa decisão, quero te pedir uma ação concreta. Nos comentários abaixo, compartilhe uma única ação que você vai tomar esta semana para passar mais tempo no mundo real e menos tempo no campo de batalha online. Pode ser ligar para um amigo em vez de mandar mensagem, entrar em um novo grupo de hub ou simplesmente deletar o aplicativo mais tóxico do seu celular.
Vamos transformar a seção de comentários em um plano de ação coletivo para reconquistar nossa realidade. Obrigado por sua atenção e por escolher a paz em vez da guerra.